Olá, boa noite, bem-vindos! Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. Aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para que toda a gente possa entender e participar. Hoje nós estamos aqui em mais um Atlas Lipcast Live, mas cheio de novidades, cheio de coisas interessantes para contar para vocês. Nós temos grandes novidades e novidades importantes. E para começar a conversar, obviamente já estamos aqui algumas pessoas, já estão aqui alguns amigos e nós vamos ter muitas pessoas a participar da nossa live, a vir conversar conosco hoje, um dia em que nós vamos conhecer mais uma família, mais uma mãe e vamos falar sobre uma história de reabilitação que ainda vai a caminho. Nós vamos conversar hoje com a Rosângela Silva. Então, escrevam aí nos comentários, já partilharam? Diz aí, eu já partilhei. Vamos ver se vocês já fizeram aí o trabalho de casa. Toda a gente a ajudar a encontrar os nossos amigos para que todos possam aproveitar dessa nossa conversa com a nossa convidada de hoje, que é uma mãe de fissurado. E eu vou chamar já a nossa convidada para vir participar e nós vamos conversar com a Rosângela Silva. Nós temos uma história muito bonita para contar aqui. A história da filha da Rosângela é a Loeme. Loeme. Ah, aqui está a Rosângela. Bem-vinda. E aí, tudo bem? Tudo, muito bem. Tudo em ordem. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Rosângela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir partilhar a sua história e a história da Loeme conosco, tá bem? A nossa audiência certamente vai aproveitar muita coisa daquilo que a gente tem para contar, porque a experiência de uns ajuda muito a passagem para a experiência dos outros. Mas vamos começar pelo princípio, que é como a gente normalmente conversa. Rosângela, de onde é que você está falando? Eu estou falando de Boa Esperança, Minas Gerais. De Boa Esperança, Minas Gerais. Boa Esperança Isso. Fica no sul de Minas? Isso, perto de Alfenas, Varginha. Muito bem. Perto de Alfenas e Varginha, mas nem que eu saiba, nenhuma dessas duas localidades, nem Boa Esperança, tem um hospital preparado para atendimento de fenda labiopalatina, pois não? Não, não tem. Quando ela nasceu, eles já mandou ela para Bauru. Ah, pois é, pois é. Esse é um assunto que a gente vai ter que conversar a sério, porque, de fato, o sul de Minas é uma região bastante povoada. Minas Gerais, segundo reza as escrituras das pesquisas aqui do pessoal do Atlas Lipcast, é o estado brasileiro com o maior número de território, de municípios. Portanto, é uma população bastante numerosa e que não está provida de um hospital próprio para essa situação. Como está no sul de Minas, certamente será mais fácil chegar ao estado de São Paulo, que fica logo abaixo, do que, por exemplo, de Roraima para São Paulo, né? Portanto, a distância é bem diferente. Na semana passada nós conversamos com o pessoal da Amazon FIR, a doutora Tatiana e a Solange, e elas estavam exatamente contando que, às vezes, não é fácil percorrer essa distância. Às vezes a distância é um obstáculo muito difícil. Para vocês, quando a Loeme nasceu, vocês logo foram encaminhados então para Bauru. Mas você teve informação de que a Loeme teria fenda antes dela nascer? Não, não tive. E durante a tua gravidez, você se lembra de alguma situação em que tivesse algum tipo de má disposição, alguma coisa que você pudesse ter ficado preocupada com essa situação de ter nascido a Loeme com uma fissura e pensar, se calhar foi por causa de tal coisa assim, assim? Isso aconteceu contigo? Não. Não, né? Porque, na verdade, é mais um dos mitos que afeta a fenda labiopalatina, é exatamente essa ideia de que, às vezes, alguma coisa que os pais fizeram, ou que a mãe fez, nesse caso, que pode determinar a presença de uma fenda. De fato, existem essas situações, mas elas são relativamente poucas as possibilidades disso acontecer. Normalmente, há outros fatores que são contribuintes para isso.
Então, não se pode só deixar essa ideia de que a fenda labiopalatina vai aparecer só se a mãe fizer alguma coisa que não deve. Isso não existe, não é? Rosângela, eu vou te pedir só que ponha a sua câmera um pouquinho mais para cima, porque a gente só está vendo o teu rosto até aqui, a sobrancelha. Agora só estamos vendo a tua boca. Um bocadinho mais, para apareceres um pouquinho melhor. Tenta E agora? mais um pouquinho. Aí, bacana. Assim tá legal. Assim tá ótimo. E assim a gente conversa e vê ao mesmo tempo, e as pessoas que também vão assistindo aqui a nossa live, que estão todos chegando agora, vão poder também participar e ver a Rosângela enquanto a gente conversa. Rosângela, e então, nessa altura, quando estava grávida, nessa altura você já tinha ouvido falar de fenda labiopalatina? Você sabia o que era isso? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, portanto, não tinha ninguém na família, nenhum caso antes, Não. nem tinha conhecido. Você já tinha conhecido alguém que tivesse fenda labiopalatina? Eu tinha conhecido uma vizinha minha que tinha 3 filhos que tinha. Então pelo menos você sabia que isso existia. Você não sabia nada, mas sabia que isso É. existia, não é? É. Uhum. E aí, quando a Loeme nasceu, é que você foi informada que ela trazia, então, uma fenda labiopalatina. Como é que foi essa notícia? Como é que essa notícia foi dada a você? Uai, assim que ela nasceu, porque eu tenho uma outra filha mais velha. E ela não tem, né? Aí, quando ela nasceu, eles não me mostraram ela. Aí, depois que que eu fui pro parto, o médico foi me falar que ela tinha nascido assim. Certo. Então, nessa altura, a informação foi dada, de certa forma, primeiro separaram a Loeme da mãe e só depois Isso, é que informaram a mãe sobre o que estava a acontecer. isso. E aí, como é que foi a amamentação nesse caso, Rosângela? Olha, no começo eu dava o peito para ela, mas ela não conseguia mamar. Ela Aí tem uma fenda depois, bilateral. isso, ela tinha só de um lado e o céu da boca, ela não tinha dos dois lados. Ela tinha unilateral e o céu da boca. Isso, Então, era uma fenda isso, transforamen, um grupo 2, uhum, como a gente costuma isso. chamar. Muito bem. Então, você tentou dar a amamentar e ela não pegava no peito, é isso? Não, aí depois que eu comecei a dar na colher para ela até ir para Bauru. Certo. Rosângela, e não havia ninguém no hospital, nenhum enfermeiro, nenhum fonoterapeuta, nenhum médico que tivesse alguma informação sobre fenda labiopalatina que pudesse te dar essas Não, indicações iniciais? não tinha. Quer dizer, eles provavelmente ficaram até assustados também, sem saber o que fazer, então. Aí a pediatra me deu os papel, eu fui na assistência social e eles encaminhou ela para Bauru. Certo. E como é que foi lá em Bauru? Como é que foi a chegada em Bauru? Você já tinha saído de Boa Esperança? Tinha ido a algum lado assim tão longe de casa? Não, primeira vez. Foi a primeira vez? A Pra... primeira vez, nunca fui. E Então, fui sozinha ainda. conta como é que é. Como é que uma mulher sai sozinha com a filha nos braços pela primeira vez Sozinha. lá de Eu Boa fui Esperança? sozinha. Como é que foi essa Cheguei lá aventura? sozinha com ela. Aí, quando eu fui com ela, ela tinha 1 mês. E eu Ah. cheguei lá sozinha, fiquei assim, sabe? Perdida. Porque é preciso vencer um monte de obstáculos emocionais, não é? Porque primeiro vinha aquele primeiro impacto de ter a filha com a fenda que você não estava à espera. E, de repente, essa primeira quebra do sonho, não é, vem sucedida de uma quebra de uma zona de conforto muito complicada. Você estava habituada a uma cidade pequena, Boa Esperança não é uma grande capital, não é uma metrópole, não é? Eu estava habituada a viver naquele mundo ali e, de repente, olha, agora pega na tua filha nos braços e vai para Bauru. São o quê? 600 quilômetros daí, mais ou menos? Ah, mais ou menos umas 6 horas de viagem daqui lá. Deve ser uns 500 quilômetros, provavelmente. Então, quer dizer, pega a sua filha agora nos braços com 1 mês e aí vai, aí vai.
como é que foi isso emocionalmente? Como é que você se sentiu emocionalmente? Você se sentia preparada ou é aquela coisa mesmo de não, é minha filha, eu sou mãe e tem que ser? Como é que foi isso? Não, não estava preparada, não, mas eu tinha que ir, né? Não tem, a escolha é ou vai ou vai. Ou vai, né? Falei, eu tenho que ir, então eu fui. Fui sozinha, nunca tinha ido. Para mim era tudo estranho, que eu nunca tinha saído por cidade grande. Aham, exatamente. E a viagem era direto até Bauru ou passava por algum lado antes? Não, era direto, que é o carro da prefeitura que leva a gente, Ah, né? ia no carro da prefeitura. Usou o TFD, então, é isso? O transporte fora Isso. do domicílio, não é? Tratamento fora do Uhum. domicílio. Muito bem. Aí foram 6 horas de viagem e, de repente, bom, pelo menos aqui já tem uma coisa boa, Rosângela. Já ia com alguém, pelo menos que era da tua terra, até lá, não é? Porque nós tivemos casos, por exemplo, já que a gente ouviu contar, de pessoas que tiveram que ir em transportes públicos e fazer essa viagem nessas condições, o transporte público ainda é mais impessoal, não é? Essa situação. Tá aqui, será que aqui na nossa live tem alguma mãe que já passou por isso? Que já passou por essa experiência de ter que viajar para tão longe, sozinha e pela primeira vez? Escreve aí nos comentários para a gente saber se você já passou por essa experiência. Olá, olá Márcia, olá Ana Luísa, olá Luciana, olá Raíza, será a Raíza que está aí? Acho que sim. Beleza Fissurada, olá Rayane, Planeta do Bem, Ferreira, bem-vindo, muito obrigado por estar aí. Zanatelli, bem-vinda, Joana, Carmen Fernandes, muito bem, escreve aí, pessoal. Quem é que já passou por essa experiência de ter que sair assim do seu canto, da sua cidade, pela primeira vez e enfrentar essa barreira de vencer a distância e ainda por cima pela primeira vez? Então, nesse caso, você teve algum apoio de alguma consulta de psicologia para te preparar para essa viagem? Ou foi tudo emendado uma coisa na outra? Agora tens uma Não, filha fissurada, agora vais viajar. tive não. Tive não, foi assim, ó. Foi com a cara e a coragem, então. Graças a Deus. Que maravilha! Isso é muito bonito de ver nas mães guerreiras. É como diz a Cátia, vocês são mães guerreiras mesmo. É incrível ver vocês superarem essas coisas, porque nessa altura, para uma menina recém-mãe, não é? Ainda eras muito novinha, fazer toda essa curva de aprendizado em tão pouco tempo deve ser impressionante. E você tinha dificuldade em amamentar, então a Loeme começou a perder peso também, ou não? Isso, ela nasceu com 3,1 kg, ela foi para 1 kg. E como é que a mãe fica nessa situação? O que te passou pela cabeça nessa altura, Rosângela? Aí, para mim, eu ficava com medo de eu perder ela. Aí, quando eu cheguei com ela em Bauru, eles falaram para mim que a primeira cirurgia tinha que ser feita, mas já tinha que ganhar 5 quilos. Aí eu voltei para minha cidade, batalhei. Aí eles já passou o bico especial e eu levava ela toda semana para pesar. Foi até que ela chegou 5 quilos e fez a primeira cirurgia. Nossa Senhora! E com quantos meses é que ela fez a primeira intervenção? Com 1 mês. Com 4 meses. Com 4 meses, exatamente. Porque ela, Mas foi entretanto, uma batalha, viu? para conseguir esses 5 quilos, foi uma luta. E ela era muito Foi. chorona, não? A Loema Era. era muito chorona? Era muito chorando. Era. Tadinha, ela estava com fome. É normal que ela estivesse Ué. chorando, né? Exatamente. Rosângela, e então depois a primeira cirurgia foi a cirurgia do lábio, não é? Foi feita aos quatro Isso. meses, está perfeitamente dentro da janela. Portanto, na realidade, vocês foram abençoadas, de certa forma, na condução desse processo, porque vocês ainda foram a tempo de conseguir cumprir o protocolo das intervenções, da primeira intervenção. Da primeira intervenção, a partir dos 3 meses até os 6 meses, ela aos 4 já estava com a queloplastia. E a partir daí, como é que passou a ser a vida, o cotidiano de vocês? Mudou muita coisa?
depois dessa primeira cirurgia? Mudou um pouco, né? Porque a alimentação tinha que ser, sim, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Rosângela, uma das coisas que as mães às vezes comentam é o impacto que existe, porque no momento em que a criança nasce com a fissura, que é aquilo que muitas mães referem de uma forma que eu acho absolutamente genial, que as mães referem ao sorriso rasgadinho, não é? Aquele sorrisão enorme. E a verdade é que no primeiro momento há um impacto, mas depois há uma paixão por essa expressão, não há? Ah, é Do uma sorriso. paixão, sim. Uhum. Aí vocês mães, começam a aprender a amar o sorriso rasgadinho. Isso acontece mesmo, não acontece, Rosângela? Não é uma situação que vocês fiquem durante muito tempo fazendo esse luto. O luto faz-se no momento do impacto ou isso permanece, esse luto, e vocês não conseguem superar logo? Porque eu acho que a sensação que eu tenho é que vocês começam logo a a amar o embrulho completo, o pacote completo, o presente inteiro, não? Ah, é o presente inteiro? Não é? E o É, sorriso rasgadinho passa a ser lindo, não passa? passa a ser lindo. Rosângela, me conta uma coisa. Aí vocês chegaram em Bauru para essa cirurgia, não é? Finalmente a Loeme estava com o peso certo. E aí há uma coisa que normalmente marca muito as mães, porque é uma tendência de que depois acabe por criar até uma percepção errada do tratamento. Porque a criança vai para o bloco com o sorriso rasgadinho e volta com o sorriso fechadinho. Como Isso. é que foi esse impacto para você? Ah, para mim, na hora que eles pegaram ela, levou, né, para a sala de cirurgia, aí eu fiquei ali, né, com o coração na mão, né? Na hora que ela voltou, já voltou assim, diferente. Diferente. E aí, como é que é isso? Qual que é o sentimento que aparece nesse momento, Rosângela? Ah, eu não sei te explicar, sabe? Mas é uma emoção muito grande. É quase divino, não é? Como é que a gente vê aquele sorriso rasgadinho e, de repente, quando a gente recebe a criança de volta, já não tem o sorriso rasgadinho. É É, isso? E aham. foi. E aí, como é que é a sensação outra vez? Isso causa um impacto outra vez, como no caso do nascimento, ou é mais fácil de assimilar? Não, é mais fácil. Assim, tipo, é mais fácil que a gente sabe, né, que, como diz, tem um lugar que pode cuidar deles, né? Uhum. Fazer eles Mas eu, ficar. Mas o que eu te pergunto é assim: esse impacto da criança que chega no teu braço, que saiu dos teus braços com o sorriso rasgadinho e que de repente volta e já tem o sorriso completo, esse impacto não tivesse aquela sensação de mas e a minha filha? Onde é que está a minha filha? Não tivesse essa sensação? Tive. É disso que eu quero falar. É porque Tive. muitas mães têm até receio de falar sobre isso, e é importante que haja quem tenha essa coragem de tocar nesse assunto, Rosângela, para que as pessoas saibam que elas não são as únicas pessoas, que elas não estão sozinhas, e que essa experiência ela acontece e é normal que aconteça. Porque vocês, como eu disse, vocês entregaram a criança com um sorriso rasgadinho. Quando recebem, já não tem o sorriso rasgadinho, há um problema de identificação, quer dizer, mas onde é que está a minha filha? Não é? E esse sentimento existe realmente, então. Existe. Leva um tempo até assimilar que essa nova criança, não é? Parece uma criança renovada, essa nova criança é que é a minha filha. Em algum momento surge aquele momento, assim, aquela faísca de pensamento: mas eu gostava tanto do meu sorriso rasgadinho, agora está assim. É, né? Porque você costuma com aquele sorrisinho, né? Rasgadinho. Depois. Aí depois faz falta.
Até É, deixa uma saudadezinha. Não é? É difícil a gente falar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, especialmente quem não viveu essa realidade, quem não tem essa experiência, pode não entender isso. Mas, de fato, até isso deixa um momento de saudade, não é? E isso, de deixa. fato, é importante para as pessoas perceberem que não é uma coisa proibida ter sentimento, não é uma coisa que seja errada sofrer ou ter sofrimento. Houve muito choro no primeiro momento da fenda ou foi uma coisa que você conseguiu gerir bem Você quando ela fala nasceu? depois da. Não, quando de- ela nasceu. Quando nasceu Hum, com o sorriso rasgadinho. não, Não teve, você conseguiu gerir bem. geri bem. E depois? Teve choro de saudade do sorriso rasgadinho ou não teve? Um pouquinho tive. Eu já li aqui nos comentários. O Iego está dizendo aqui, olha, dá saudades mesmo. É verdade, Dá. sorriso rasgadinho. Agora, como diz a Cátia, só nas fotos. Agora fica só na Só na fotografia foto. para contar a história. Mas é bonito ver isso. É muito bonito que a gente perceba que, de fato, o amor é construído, o amor daquela mãe é construído e é aquilo que realmente importa. Não é a fissura, não é a fenda, é a filha, não é? Por isso é que a gente, na É, equipe do Atlas Ipcast, a gente procura sempre dizer aos pais, quando chegam para os primeiros contatos conosco, vamos combinar uma coisa. Vocês agora chegaram a um porto de abrigo. Então, daqui para frente, vocês cuidam do filho ou da filha e nós cuidamos da fenda ou da fissura. Portanto, fica isso. distribuída as tarefas. Porque depois faz falta tudo, a gente sente saudade. Eu sou pai, eu também sou pai. As minhas filhas não tiveram fenda, mas as minhas filhas também choravam de noite. E quando eu falo que eu tenho saudade do choro das minhas filhas à noite, as pessoas acham completamente uma alucinação da minha cabeça, mas é verdade, a gente sente falta dessas coisas dos filhos, porque, na verdade, Rosângela, os filhos, todos os filhos, como nós todos, não somos perfeitos. E todos nós somos diferentes. E essa diferença é que nos faz realmente bonitos. E aí vem essa beleza do sorriso rasgadinho, não é? Uhum. Olha, Rosângela, diz-me uma coisa. Oi. Então, quando ela terminou a queloplastia, que é a primeira cirurgia, então, para que vocês todos que acompanham o Atlas Ipcast compreendam, aos 4 meses, a Loeme, filha da Rosângela, nasceu primeiro com uma fenda unilateral, transforame, portanto, o céu da boca e o lábio completamente aberto. A Rosângela não tinha ninguém em Boa Esperança para poder encaminhá-la, e eu aproveito para já responder uma das perguntas que foi colocada aqui na nossa caixa de perguntas, e ela então foi ao pediatra, e o pediatra encaminhou imediatamente para Bauru. E aí, aos 4 meses de vida, porque a Loeme, entretanto, perdeu muito peso, a Rosângela teve que voltar para casa para poder fazer a sua recuperação ponderal, o seu peso, ganhar corpo. Né? Aqui em Portugal, a gente costuma dizer tem que botar corpo. Né? Então, tem que ganhar um pouquinho mais. E depois, quando chegou no nível pedido pelos médicos, aí vai a Rosângela outra vez com a Loeme para ser operada. Então, ela foi fazer a queloplastia, que é a cirurgia dos lábios. Chama-se queloplastia. E então ela foi fazer aos 4 meses. E, depois de feita a cirurgia, volta a Rosângela outra vez para Boa Esperança. E aí começa a nova odisseia da alimentação. Porque, entretanto, mudou a alimentação da Loeme, não é? Isso, mudou. Aí já tinha o bico, né? Especial por causa do céu da boca ainda não tinha feito. Exato. Aí, com 1 ano, ela fez o céu da boca. E então, passados esses 8 meses, aí vai outra vez a nossa brava, a nossa guerreira mãe de volta para Bauru para fazer então a palatoplastia.
Palatoplastia é o nome que os médicos dão, esse nome complicado, é o nome que os médicos dão para fechar o céu da boca, para fechar o céu da boca. Portanto, chama-se palatoplastia. E então, com um aninho, a Loeme foi fazer a sua cirurgia de palatoplastia. E essa cirurgia, como é Isso. que foi? Foi fechado tudo de uma vez? Tudo de uma vez, dos dois lados. E Dos... graças a Deus o resultado foi ótimo. Então, ela fez a primeira intervenção, a palatoplastia, como única intervenção. Ela fechou o céu da boca, tanto o palato mole quanto o palato duro. Foi tudo encerrado de uma Isso. só vez. Isso é perfeitamente Uhum. possível, pessoal. Mesmo nas fendas bilaterais, isso é possível. Não quer dizer que seja uma regra, não quer dizer que tenha que ser assim sempre, porque depende de muitos fatores e os cirurgiões que operam isso têm que avaliar caso a caso. Portanto, todo o tratamento de fenda labiopalatina tem que ser avaliado de forma individualizada e de forma integral, multidisciplinar. Então, o cirurgião vai definir se é possível fazer a queiloplastia de uma só vez. Nós temos, por exemplo, o caso da nossa Camila, que escreveu esse livro aqui, olha, Fissurada pela Vida, que se você quiser, se você que está na Europa, que está em Portugal, quiser ler esse livro, o Atlas Lipcast tem esse livro para vender para você, para fazer chegar aí à porta da sua casa. E é exatamente isso que vocês vão ouvir histórias como essa aqui no livro da Camila. E exatamente o que? Encerrar o palato duro, encerrar o palato mole, encerrar o lábio, vão fazer com que essa criança comece o processo de reabilitação e faça a primeira parte, o primeiro encerramento do primeiro bloco de cirurgias. Esse primeiro bloco de cirurgias é o bloco essencial, porque vai trabalhar toda a área de alimentação, que é fundamental para o desenvolvimento da criança, e vai trabalhar também a questão da respiração, da deglutição, não é? E da fala. Por isso, é muito importante esse momento, e especialmente a partir daí, a partir do 1 anito, que eles começam a palrar e a gritar dentro de casa. Foi assim também contigo? É, foi, mas a Loimi, ela passou pela fono, né? E para poder coisa. E hoje em dia ela fala perfeita. Ela Exatamente. nem não tem nenhuma fanha na fala. Que maravilha. Por isso, a importância que a gente fala a nível do protocolo, dos momentos do protocolo. Realmente faz muita diferença a gente conseguir que as crianças cumpram o protocolo. E para que isso aconteça, pessoal, para que as crianças possam ser atendidas dentro do protocolo de reabilitação ideal, é importante que os pais tenham acesso à informação. E é isso que a gente faz aqui no Atlas Ipcast. É levar informação para que as pessoas possam saber atempadamente, primeiro, que fenda labiopalatina não é doença rara, segundo, que tem reabilitação e a reabilitação pode ser total e perfeita, como vocês acabaram de ouvir aqui o relato da Rosângela. Nós já vamos voltar para chegar nessa parte da fala, mas é possível reabilitar. Agora, é preciso que os pais tenham pelo menos a noção de onde vão se socorrer, de que o que é que se trata, do que é que se trata essa malformação congênita, para que, passado o impacto, o primeiro momento, que esses pais possam levar os seus filhos para uma equipe multidisciplinar, devidamente capacitada para esse acompanhamento e, a partir daí, seguir esse protocolo. Protocolo é aquilo que os médicos fazem, que é uma espécie de receita de bolo, mas uma receita de bolo que não pode ser muito bem receita de bolo. É uma série de regras, de momentos terapêuticos que são encadeados, algumas vezes com intervalos, outras com ação, para que a reabilitação possa ser a mais eficaz possível. Então, no caso em concreto aqui da Loeme e da Rosângela, elas fizeram a palatoplastia por volta de 1 ano e começaram o trabalho com a fonoterapia. Foi logo depois da cirurgia? Isso, foi logo depois. Aí, na hora que eles deu alta, eles me deram o papel, né? Falou que era para me procurar na minha cidade uma fono, para ela Uhum. fazer o tratamento. Tudo que eles me pediram, me explicaram que era para fazer, eu fiz. A massagem, tudo, tudo. Tem que ser Ah, uma eu ia mãe chegar muito aí. guerreira, né? Eu ia chegar aí.
Então, eles te deram um papel para você procurar uma fonoterapeuta, mas isso só não chega. Eu ia chegar agora exatamente nisso. Então, encerrada a questão da queloplastia, encerrado o primeiro protocolo cirúrgico, há aqui um problema. É que nós estamos falando de umas cirurgias feitas numa criança. Portanto, essa criança vai crescer e, ao crescer, estas cicatrizes não vão ter o mesmo desenvolvimento de crescimento que os outros tecidos. Aí, qual é a recomendação para que isso não prejudique, Rosângela? O que é que te disseram para fazer? Era para fazer a massagem, né? Assim, na boquinha dela, No todo lábio? dia, fazer 2 vezes por dia. E eu fazia direitinho. Uma vez por semana não adianta, né? Não, tinha que ser todo dia, 2 vezes por dia. Pois é, E isso é hoje muito você vê importante. ela, você não vê cicatriz nela. Você não Que dá nem para maravilha. notar. Que maravilha. É exatamente isso. É exatamente isso. Por isso é que Foi é uma batalha, absolutamente viu? necessário. E como é que era? E como é que era na hora de fazer as massagens? Dava Ah, guerra ou ela não? não gostava muito, não. Ela não gostava muito, não. E como é que a mãe supera esse momento em que a filha precisa fazer a massagem, mas a filha não quer fazer a massagem? Como é que a mãe tem que resolver esse problema? Ah, eu sentava ela no colo, conversava, brincava com ela e fazia. Aí ela deixava. Dava o jeito, não é? Quem É, quer, porque dá um eu acho que o amor da gente é um amor muito grande de mãe, né? Então, fantástico. Quem quer, dá um jeito, não é? Quem não quer, dá uma desculpa, isso mesmo. não é? Não teve alguém que deu um jeito de sair de Boa Esperança e bater em Bauru É, com uma filha de um mês que no colo? nunca tinha ido em lugar, em cidade grande, eu nunca tinha viajado sozinha. Que o Pois é. motorista só me deixou lá e voltou para trás. Eu tive que me virar sozinha. E com uma criança de um mês. Era a primeira filha, Não, eu já tenho uma filha mais velha já. já tinha uma Ela era a outra experiência. segunda. Pronto, já não era Isso. marinheira de primeira viagem, pelo menos Não, já tinha uma experiência. Só já que tinha essa uma experiência, experiência. só que essa experiência estava a ser completamente nova, não é, Rosângela? É, nova, né? Porque eu tinha que encarar, né? Exatamente. Ô, Rosângela, aí então foi te indicado para fazer as massagens e isso tudo. E como é que era em termos de alimentação? A Loene engasgava-se com facilidade ou nem por isso? Não, não, não muito. Aí tinha um livrinho, né, que eu seguia como fazer a papinha, fazer tudo ali. O livro explicava e eu fazia. Olha, tem aqui o Zaqueu, o nosso companheiro aqui do Atlas Zipcast, que quer saber se você conseguiu se locomover fácil dentro do centrinho na primeira vez que você chegou lá. Foi fácil chegar e se locomover lá dentro? Graças a Deus foi. Foi. Quem, com, quem é Foi. que, com quem é que você teve o primeiro contato lá no centrinho? Foi com a enfermagem, Com a enfermagem. Foi com a Cleide Mondini ou com a Irene Bachega? com a Creide. Com a Cleide. Fantástica. É como chegar no colo de uma mãe, não é? Elas recebem vocês assim de uma forma simplesmente maravilhosa. Como é que foi esse primeiro contato? Você lembra assim do que conversaram, o que a Cleide te falou nessa altura? Como é que ela te deu o suporte necessário? Ah, ela falou para mim que ali ia ser tudo feito, né? A cirurgia, tinha vários processos para ela passar. Aí foi bom porque ela, como diz, ela explica tudo para a gente, então, Já te deu uma luz para você saber mais ou menos qual era a direção das coisas, quando e como é que iria acontecer? Foi isso? aí, isso. Exatamente. Ô, Rosângela, agora, passando para a fase subsequente, a criança sai da palatoplastia, há uma questão que é importante que as pessoas compreendam. Até o momento da palatoplastia, a criança tem uma única cavidade, que é nariz-boca, tudo junto.
porque aquilo comunica tudo de uma coisa para outra. A partir do momento em que ela tem a palatoplastia, ela passa a ter pela primeira vez aquilo que as pessoas que não nasceram com a fenda têm desde sempre, que é duas câmaras separadas. Tem o primeiro andar e o segundo andar separados por uma laje, não é? Que é exatamente o céu da boca, o que os médicos chamam palato. E é a primeira vez que essa criança vai ter isso é com 1 ano, no caso da Loene. Ela não se atrapalhou com relação à alimentação nessa altura? Teve alguma dificuldade que você se lembra por causa de ter separado essas duas coisas? Não, Foi super tranquilo. foi super tranquilo. E as otites? Apareceram as otites nessa altura? As dores de Não, ouvido? não, aí no dia que ela fez o céu da boca, né? Aí eles já fizeram uma cirurgia que eles colocou um tipo de um pininho, Um mas ele tubinho. saía sozinho, esse tubinho. Aí ele É, saía sozinho. Ele falou, colocou nos dois ouvidos, mas graças a isso. Deus, Então vamos explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. O que aconteceu faz parte do protocolo, pessoal. A criança com uma fenda palatina, ela tem uma alteração, especialmente quando a fenda é do palato, ela tem uma alteração dos músculos lá atrás, naquilo que é o céu da boca, do palato mole, aquela parte onde tem a campainha. Aquela zona estava separada. Então, esses músculos que estão ali atrás, eles mudam a sua ação, a sua inserção, onde eles estão presos, e faz com que a abertura que existe, que liga essa parte posterior da boca e do nariz com o ouvido, haja uma abertura e um fechamento descoordenado e incorreto. E a anatomia acaba por se modificar, fazendo uma angulação diferente, o que proporciona o aparecimento de otites, de infecções nos ouvidos, por entrada de muco contaminado, tanto da boca quanto das vias aéreas do nariz, especialmente por causa daquela confusão, daquela promiscuidade que existia entre as duas cavidades. Esse muco infetado entrando nessa trompa auditiva, chamada trompa de Eustáquio, esse canal auditivo que vai comunicar com o ouvido médio, ele acaba por infectar e causar as famosas otites. Aqui tem duas coisas muito importantes que vocês precisam saber. Otites, nem todas as otites são dolorosas. Há muitas otites que podem não doer. O paciente pode nem sequer saber que tem. Acumula líquido, esse líquido infectado dentro da trompa auditiva, e esse líquido não tem para onde sair. Então, se ele ficar ali muito tempo, ele acaba por produzir uns danos, uns estragos no ouvido médio. Então, o que é que aconteceria? Se essa situação acontecer muitas vezes e ficar muito tempo esse líquido infectado lá dentro dos ouvidos, sem despejar, sem drenar esse líquido, o que vai acontecer é que, passados uns anos, essa criança começa a ter perda auditiva, vai perdendo capacidade de audição. Então, por protocolo, muitas vezes é feito logo uma avaliação na altura da palatoplastia e se o otorrino entender que há, já nessa altura, que ela ainda é novinha, já há acúmulo de líquidos, então faça profilaxia da perda auditiva. Como é que é essa profilaxia? Prevenir, é evitar que essa criança venha a ter problemas de audição. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem um pequeno cortezinho no tímpano, que é a porta da rua do nosso ouvido, que é aquilo que separa o mundo exterior da parte interna do nosso ouvido. Eles fazem um pequeno cortezinho e colocam um tubinho chamado tubo de ventilação ou tubo transtimpânico. Esse nome é para vocês entenderem só que ele atravessa o tímpano, ou seja, é um tubo que vai funcionar como um dreno. Ele vai permitir que o tal líquido que se acumula dentro dos ouvidos saia pelos ouvidinhos e vocês, às vezes, vão encontrar, às vezes, a fronha da almofada de dormir com umas manchinhas, exatamente porque o ouvido despejou esse líquido que estava a acumular lá dentro. Isso normalmente pode vir acompanhado de dor ou não, mas o importante é que drene, que não fique lá dentro a danificar o ouvido, para que a criança não tenha depois perda auditiva mais tarde. Então, no caso da Loene,
foi a opção do otorrino logo aproveitar a cirurgia da palatoplastia e colocar no mesmo passo cirúrgico a fazer essa técnica cirúrgica que se chama miringotomia. Então, ele fez exatamente a colocação dos tubinhos, os famosos tubinhos, tá bom? Não tem nada de errado com isso, viu? Rosângela, muitas mães, às vezes, ficam preocupadíssimas. Ah, mas eu não quero que meu filho ponha tubinhos nos ouvidos, porque depois vai dar complicações para o meu filho. Não, complicação dá se não tiver os tubinhos. Se perder a audição é que é uma complicação. Então, colocar os tubinhos para a Loene também foi uma bênção. Não houve problema nenhum, pois não? Nenhum problema, foi uma benção. Exatamente. E é isso que a gente quer. A Loene ouve bem, Rosângela? Ouve bem, graças a Deus. Vocês tiveram alguma vez esse tipo de experiência de perceber que drenou os ouvidinhos durante o período que estava com os tubinhos? Não. Não chegaram a ver nada assim líquido, aquele líquido branquinho assim junto da orelhinha, Não. sequinho e tal? Nada disso. Pronto, então vocês veem que aí está o benefício que provocou essa situação, não havendo essa acumulação, né? Essa acumulação vai saindo em tão pequenas quantidades que passam despercebidas e não provocam nenhum tipo de problema. Aqui nós temos uma pergunta: os tubinhos são os mesmos que carretel? Cate, essa é uma pergunta importantíssima, porque os tubinhos têm, de fato, a forma de um carretel. É exatamente isso. Por quê? Porque ele tem que ter as duas abas, as duas extremidades mais largas, que é para não passar de um lado para o outro, que é para ele ficar preso no tímpano. Hello, Harriet. How are you? Thank you for coming, Harriet. Harriet, you and I on Atlas Lipcast in English. Que tal? Para que vocês saibam, nós, Harriet, Kelly e eu, a Harriet é uma enfermeira australiana, nós estamos a fazer um podcast em inglês, o Atlas Lipcast em inglês, a partir do dia 1º de agosto, a partir de hoje. Por isso, nós agora teremos também as famílias de língua inglesa a serem ajudadas por nós através do Atlas Lipcast. Harriet, I'm talking about our podcast, English Atlas Lipcast, okay? But in Portuguese, I'm sorry. Eu estou pedindo desculpas a Harriet porque estou a falar em português com a nossa audiência hoje e a contar do nosso podcast em inglês. Então, Cate, ficou esclarecida? Aquilo é um tubinho em forma de carretel realmente, porque tem as duas extremidades mais largas. Para quê? Porque o cortezinho que é feito no tímpano, depois aquilo é colocado sobre pressão, então uma das partes salta para dentro e a outra parte fica de fora. Então ele não move nem para dentro nem para fora. O que acontece, e que a Rosângela citou logo no princípio, ela disse assim, é daqueles que saem sozinhos. Por quê? Uma das preocupações das mães é, mas vai furar o tímpano do meu filho, ele vai ficar surdo depois. Não, pessoal, não. Em primeiro lugar, o tímpano sofre esse tipo de abertura várias vezes ao longo da nossa vida, mas ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. E essa capacidade de regeneração é tão grande, que, por vezes, a própria tendência dessa cicatrização acaba por favorecer a que o tubinho se desloque um pouco e acabe por sair de fato. Na verdade, a maior parte das vezes em que o tubinho sai antes do tempo é quando a parte interna do tubinho, a parte vazia, oca, ela acaba por cristalizar aquele líquido lá dentro e deixa de funcionar como dreno. Então, o que acontece? Quando a criança volta a ter líquido dentro dos ouvidos, o tubinho é expulso como se fosse a rolha de um champanhe, porque ele deixou de drenar, ele fica ali só encaixado, mas a pressão vai aumentando e às tantas ele salta cá para fora. E aí, então, os tubinhos acabam por ser expulsos e o que vai acontecer depois? Nada. O tímpano cicatriza e está tudo bem. Mas o meu filho já colocou os tubinhos 3 ou 4 vezes e aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque se houver uma situação em que no final de todo esse processo
esse tímpano não cicatrize, imaginemos um cenário complexo, que não tem nada de complicado, o tímpano não cicatrizou, ótimo, ainda bem, porque assim já não precisa do tubinho e ficou o buraco aberto, ficou o tímpano aberto para que aquele líquido continue a sair. Ah, Rony, mas então e depois, no futuro, quando crescer, e aí vai ficar para sempre com o tímpano aberto? Não, mãe, não tem que preocupar, porque depois existe uma outra intervenção muito fácil, muito simples, chamada timpanoplastia, que vai repor esse tímpano de volta para o seu lugar e aí ele regenera e fica tudo bem. Tá bom? Então, esclarecido isso, Cátia, sim, obrigada, ok. O Iego, graças a Deus, não precisei, já tenho 3 anos e 4 meses. Ainda bem, isso é ótimo que não tenha precisado, mas nesses casos convém, e a mãe, acho que é a mãe do Iego que está aqui a digitar, ou a mãe ou o pai, convém que vocês façam a avaliação sistemática e periódica do Iego, tá bem? Porque as otites em fenda labiopalatina nem sempre são dolorosas, nem sempre dão sinal. Portanto, mantenham a vigilância, vão fazendo a audiometria e o timpanograma periodicamente para ter a certeza de que não há líquido dentro dos ouvidos, mesmo sem dor. Tá? É muito importante que vocês vejam sempre isso para evitar os problemas no futuro. Ok? Aí, então, se a nossa Loeme não teve dores de ouvido, não teve problemas nenhums, porque ficou com os tubinhos logo à partida, começou o desenvolvimento da fala. E aí, como é que foi o desenvolvimento da fala? Teve algum atraso? Teve alguma coisa diferente? Como é que foi isso, Rosângela? Não, não teve atraso. Ela começou a Porque falar ela passou logo. logo. Com quantos aninhos, com quantos aninhos é que ela começou a falar? Ah, com 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou a falar. 1 ano e meio. Já com o palato recomposto, portanto, ela já tinha as possibilidades de exercer a atividade daqueles fonemas que são complicados no caso da fenda. Portanto, o que acontece muitas vezes é que sem o céu da boca fica uma comunicação imediata com o nariz e o ar não vai para a boca fazer aquela pressão que explode os sons, no caso dos sons P. P é um som que exige que o ar fique preso pelos lábios dentro da boca, mas quem não tem o céu da boca, quando acumula o ar ali, ele escapa pelo nariz. Então, esses sons são mais complicados de fazer. No caso da Loene, ela aprendeu logo porque, ao fim de 1 anito, ela já tinha a palatoplastia, aquele palato começou logo a trabalhar, foi trabalhado e acompanhado pela fonoterapeuta e ganhou logo competências. Isso é muito importante. Então, só que acontece que eu também fiz o meu trabalho de casa e andei a pesquisar e a Loeme não parou nessa segunda cirurgia, pois não? O que é que aconteceu Não. depois? Aí depois ela. Aí começou a nascer os dentinhos, né? Aí começou a fazer o tratamento com o dentista. E o que é que ela fez nessa altura, no dentista? Aí ficou muito tempo, né? Muito tempo o dentista foi fazendo avaliação, colocou os aparelhos nela. Colocou o de cima Então, primeiro e depois colocou o de baixo. exatamente. Então, foi começado aí nessa fase, pessoal, a preparar ortodonticamente a arcada dentária para a próxima intervenção, que é aquilo que a Rosângela vai nos contar já a seguir. Porque a próxima intervenção provavelmente terá sido a do enxerto ósseo, Rosângela. Isso, e foi uma cirurgia com sucesso também, graças a Deus. A Loene é daquelas crianças abençoadas. Vocês já viram? A Loene, Isso desde o é. princípio, teve tudo a correr maravilhosamente bem. Parte disso nós podemos considerar umas boas energias do universo, mas a outra parte disso, certamente, é capacidade da equipe que a acompanhou e, principalmente, a guerreira mãe que fez tudo para que essa criança tivesse atempadamente o atendimento do protocolo de reabilitação. Então, a Loeme foi usando os aparelhinhos para preparar a parte do enxerto ósseo. O enxerto ósseo secundário, pessoal, é aquela fase em que é preciso que os médicos façam
a construção da ponte que liga os dois lados da fissura. Ou seja, a fissura interrompe aquela zona da gengiva onde deveriam estar os dentes todos, há uma interrupção e o cirurgião, então, tem que fazer outra vez a reconstrução desse muro. E como é que eles fazem isso? Mais uma vez, aproveitando o tempo cirúrgico, fazem a recolha de osso do próprio indivíduo para colocar ali na zona da fenda. No caso da Loeme, provavelmente terá sido na anca, certo? Não, Não? não. Aí ela foi tão sorte que eles colocou aquele pozinho. O dela foi pozinho que eles Ah! colocou. Então já foi uma técnica diferente. Portanto, no caso, ela participou de algum projeto, algum estudo, ou ela estava integrada em algum grupo de estudo, de algum projeto de investigação? Não sei, mas o dela, graças a Deus, não precisou tirar nem. Ela tirou um dentinho de leite antes desse enxerto ósseo? Não. Não? Não. Então, o que aconteceu aqui é que, no caso da Loeme, provavelmente por escolha terapêutica dos cirurgiões, ela fez um enxerto liofilizado direto. Ela não fez enxerto transplantado autólogo. Por isso, ela não tirou o osso da anca, foi colocado um enxerto externo, um enxerto de material biocompatível. Okay? É uma espécie de pozinho de osso, como a Rosângela chamou, que é colocada naquela zona, misturado com o próprio sangue que é recolhido na altura da cirurgia, faz uma massinha desse pozinho com sangue e é feita essa reconstrução. Nem sempre essa opção é utilizada, por quê? Porque quando nós temos o canino em posição de erupção para a zona da fenda, nós precisamos de um osso mais fácil de ultrapassar. Essa situação terá sido, provavelmente, pela posição do canino da Loeme. Nós não temos como interpretar isso agora, e certamente, como é óbvio, a mãe não terá essa capacidade de nos dar essa orientação, mas muito provavelmente terá sido a posição do canino que justificou essa escolha terapêutica. O canino tinha acesso direto até a linha da oclusão, ou seja, ele iria nascer na sua posição, e então foi feito só realmente a reconstrução para que pudesse ser feita a complementação do tratamento ortodôntico. Então, depois do enxerto ósseo, continuou o tratamento com o aparelho, certo, Rosângela? Isso. Aí agora, como eles tentaram a mordida chegar, né, no lugar com os aparelhos não deu certo. Agora ela vai fazer a ortognática. Então aqui vocês já receberam uma outra informação importantíssima. Foi feita uma correção ortodôntica na busca de fazer uma aproximação, a melhor aproximação possível entre a parte de cima e a parte de baixo. O que não foi possível pelo tamanho da discrepância da separação entre uma arcada e outra. Então, a opção foi: não vamos empurrar só os dentes, vamos reposicionar os ossos da face e, com isso, os dentes vão se encaixar perfeitamente. Portanto, esse processo é chamado de cirurgia ortognática, ou seja, é a correção, orto é corrigir, é a correção dos ossos do nosso aparelho estomatognático, ou seja, da maxila e da mandíbula. São os nossos aparelhos de mastigar. Então, essa cirurgia ortognática, ela normalmente é feita depois do processo de maturação pós-pubertário, ou seja, depois da adolescência já passada. Então, o planejamento foi feito para a cirurgia ortognática e para que idade é que foi previsto isso, Rosângela? Olha, eles não tem muito tempo que eles pediu, não. Ela está com 23 anos. Então, em princípio, deve estar para entretanto. Mais um aninho? Isso, já está na fila já. Pode Exatamente. sair qualquer momento. Uhum. Então, essa é uma questão importante, que essa cirurgia é uma cirurgia que vai provocar uma enorme alteração, uma diferença bastante grande da fisionomia da Loeme. Portanto, nós vamos ter uma alteração agora que vai
reposicionar os ossos da face para que ela possa ter, então, o encaixe correto dos seus dentes. E, para além da cirurgia ortognática, também é normal que, ao longo da adolescência e da infância, haja um crescimento assimétrico dos ossos que sustentam a base do nariz. Então, provavelmente, a Loene deve ter que fazer também uma rinoplastia. Rino é nariz, Isso. plástica de plastia. Ela vai fazer uma plástica do nariz também, Rosângela? Vai, mas só que o dela também tem que fazer por dentro, porque ela tem um desvio no nariz. Ah, ela tem o desvio do septo, não é isso? Isso. É. Todos Ela os entope pacientes. muito o nariz, ela dá Uhum. falta de ar no nariz, assim, aí vai ter que fazer. Certo. É, os pacientes fissurados, especialmente quando a fissura é unilateral, acabam por ter uma situação de diferente atuação da fossa nasal. Fossa nasal é o espaço que nós temos aqui debaixo do nariz, concretamente. Se nós imaginarmos uma caveira, né, a caveira tem uma abertura, tem um orifício, e esse orifício é exatamente a fossa nasal. Portanto, ali na fossa nasal, nós normalmente encontramos um osso bem fininho a meio do percurso, que é exatamente o septo nasal. E esse septo, quando nós temos a fenda unilateral, ele tende a tombar ligeiramente e provocar um desvio. Nesse desvio do septo, muitas vezes atrapalha a respiração, como a mãe acabou de referir. Então, é possível fazer essa correção. E como é que se faz essa correção? Faça a correção com uma rinoplastia, que é um cirurgião plástico ou otorrinolaringologista, cirurgião plástico, que faz otorrino, que vai fazer exatamente essa correção do septo. Então, corrigindo o septo, também depois vai corrigir a inserção das asas do nariz e a reconstrução da pirâmide nasal, que é essa elevação que nós temos, que dá origem à forma do nosso nariz. Rosângela, e para além dessas intervenções, que outras intervenções é que a Loene passou? De cirurgia? Sim. Ela Foi teve alguma outra? essas que eu te falei, né? Atrás. Eles fizeram uma cirurgia no nariz, que aí ia fazer a correção que era do, Certo. do coisa lá, né? Mas aí não deu certo, não. Aí vai ter que fazer de novo. Aí ela já chegou a fazer essa primeira rinoplastia, é isso? Já, mas só que o cirurgião, em vez de fazer o desvio, a cirurgia do desvio, ele fez foi a estética dela. Ah, ele corrigiu só a questão do nariz, da forma do nariz, e ficou Isso, por faltando dentro ele corrigir o não desvio. mexeu. Isso. Certo, certo. Muito bem. Então, nessa fase agora, terminando esses dois momentos cirúrgicos, o que é que fica por fazer mais? Há alguma outra coisa a Loene gostasse de fazer? Alguma outra preocupação que ela tenha? Não, Não? não. Muito bem. Então, essa é a trajetória cirúrgica e terapêutica da Loene. Ela deixou de fazer fonoterapia a partir de quando? Quantos anos? É, Ó, ela fez mais ou menos até com uns 9 anos. até os 9 anos. Isso, aí lá em Bauru, com E 9 depois ela ficou a falar bem e já não ela já. precisou mais. Não. Nós tivemos uma quebrazinha da rede aqui e eu não consegui ouvir a tua É. resposta toda. Então, ela deixou, É. ela até os 9 anos fez a fono e depois Aí depois já deu alta para ela, não fez mais não. não fez mais. E o É. aparelho, já terminou, também já tirou os aparelhos dos dentes. Não, ainda não. Vai tirar só depois da cirurgia, da ortognática. Ah, então esse é um Ela aspecto continua muito indo, importante. nós continuamos indo lá de 2 em 2 meses. Agora, dia 30 de agosto, a gente vai de novo para fazer a manutenção do aparelho. Então esse é um assunto muito importante para todos os pais e mães de fissurados
que, às vezes, quando tem os seus filhotes com aparelho ortodôntico, ficam a pensar assim, mas quando é que o meu filho tira o aparelho? Mas por que é que não tira o aparelho? O aparelho do fissurado só pode ser terminado, só pode ser dado como concluído quando está encerrado todos os processos que sejam colaterais ao tratamento ortodôntico. E, nesse caso, se for preciso, o aparelho é mantido como forma de contenção da estrutura até a fase de reabilitação final. Rosângela, a Loene tem todos os dentes ou falta-lhe o incisivo lateral? Não, tem todos. Tem todos os dentes. O espaço está todo fechadinho. Uhum. Pronto. Isso não é o que acontece sempre. Há casos em que as crianças podem não ter dentes suficientes, em número mesmo, pode não ter dentes suficientes para fazer o encerramento completo da arcada. E nesses casos, aquilo que os médicos dentistas e os odontólogos têm que trabalhar é na reabilitação protética dessa ausência dentária. Que no caso da Loene não vai ser necessário, porque tendo os dentes todos, ela vai dispensar o trabalho da prótese. Isso, então, vai fazer a remoção do aparelho depois da cirurgia ortognática. Rony, mas por que depois da cirurgia ortognática? Por uma razão muito simples. A cirurgia ortognática, ela consiste essencialmente em fazer uma espécie de lego. Vocês sabem o que é, sabe o que é o lego, Rosângela? Aquelas pecinhas de encaixar de plástico? Uhum. Então, o que acontece na cirurgia ortognática é como se eles desencaixassem o lego da maxila, desencaixassem o lego da mandíbula e, ao tirar as peças, montassem as peças noutra posição. Compreende? É como mudar as Uhum. posições daquelas pecinhas de encaixe. Então, o que é que acontece? É importantíssimo que haja a manutenção do aparelho, porque depois de mudar a posição dos ossos, os dentes vão precisar ainda de alguma afinaçãozinha melhor, de acabar de fazer um encontro dos dentes de cima com os dentes de baixo. Então, é por isso que o tratamento ortodôntico se mantém até a fase cirúrgica, para que o médico possa ter aquela guia ou aquela âncora para poder prender as situações de imobilização da mandíbula e da maxila até a cicatrização óssea. Tá bem? Isso é um aspecto muito importante, porque, mas eu já podia tirar o meu aparelho. Não se deve tirar o aparelho enquanto esse processo não estiver concluído, por várias razões. Entre outras, porque hoje em dia nós utilizamos os aparelhos colados nos dentes. E sendo o aparelho colado nos dentes, cada vez que essas peças são descoladas, a recolagem tem sempre uma resistência ao cisalhamento, ao descolar, tem uma resistência menor. Quanto mais vezes nós recolarmos essas peças, menos rígida é essa fixação. Por isso, então, é preciso ter esse cuidado, essa atenção para evitar de desmontar o aparelho inutilmente para voltar a montar daqui a 2 anos. Mais vale manter esse aparelho com uma boa ancoragem, com uma boa cimentação, e daqui a 2 anos faz a cirurgia ortognática, faz o tratamento de finalização que tem que fazer, e aí sim tira o aparelho. No caso da Loene, ela já foi informada sobre que tipo de contenção que ela vai ter que fazer depois? Não. Não. Todas as correções ortodônticas, em regra, exigem que haja uma contenção pós-tratamento. Ok? Portanto, uma contenção, na realidade, não deixa de ser um aparelho na mesma, só que esse aparelho de contenção vai fazer o quê? Não vai mudar os dentes de posição, vai lembrar os dentes que eles não devem sair da posição que foram colocados. Por isso é que a gente chama de contenção. Vamos contê-los na posição que nós ortodonticamente escolhemos para eles. Ok? Ficou claro? Uhum. Foi Muito claro. bem. Alguém aqui na nossa audiência está ou esteve com um aparelho ortodôntico tratando uma fenda? Escreve aí nos comentários para eu saber quem é que usou o aparelho, por favor. Eu gostaria de saber quem é que já usou o aparelho ortodôntico por causa da reabilitação de fenda labiopalatina. É uma coisa que eu gostaria de saber, porque a grande maioria das pessoas realmente acaba por necessitar, em algum momento,
de fazer correção ortodôntica. E essa correção pode ser bastante extensa. Nós sabemos que, às vezes, a necessidade de correção ortodôntica é responsável pela extensão do tratamento durante muito tempo. Por isso, essa extensão do tratamento ajuda bastante. Tá bom? Pessoal, dito isso tudo, olá, Vanessa. Vanessa, eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você já sabe. A Vanessa, pessoal, vive em Tampa, nos Estados Unidos. Vanessa, nós estamos começando um projeto novo, um projeto fabuloso chamado English Atlas Lipcast. Ok? Vamos divulgar isso, vamos partilhar aí pela América e vamos ajudar as famílias norte-americanas, os fissurados norte-americanos, a conhecer também o Atlas Lipcast e poder usufruir da informação que a gente promove. Ana Luísa, olha, a Ana Luísa está com um aparelho, tá vendo, Rosângela? A Ana Luísa também usa aparelho. Ô, Ana Luísa, há quanto tempo é que tu usas aparelho? E que tipo de fenda é que tu tens? Olha quem está aí, a Lindineia, o João Belo. Muito bem. Ô, Vanessa, é uma bênção. Sabe quem é que vai estar comigo no Atlas Lipcast em English? Eu vou te dar uma oportunidade apenas para tu tentares adivinhar quem é que vai estar comigo no Atlas Lipcast in English. Vamos ver se tu consegues. Bem-vinda, Lindiane, bem-vinda. Então, vamos ver, Ana Luísa, há quanto tempo de aparelho e que tipo de fenda é que você tem? Vamos ver se é parecida aqui com o caso da Loene. Vamos ver se a gente consegue saber aqui essa resposta, entretanto. A Vanessa não quer arriscar. Ela se encolheu, viu, Rosângela? Ai, meu Deus, me diz. Não sei, Vanessa, não vou dizer nada. Vai ouvir, vai procurar no Spotify English Atlas Lipcast e tu descobres. Ou então vai ao perfil aqui do Instagram do tio Rony, que tem aí novidades. A fenda da Ana Luísa é bilateral. Bilateral. A Lindy também quer adivinhar quem é. Eu ponho o desafio para vocês. Vão consultar, depois dessa live, vão consultar o nosso perfil do Atlas Lipcast aqui e vocês vão descobrir. Muito bom, muito bom. Ana Luísa, há quanto tempo é que você está de aparelho? Uma fenda bilateral, Rosângela, acaba por ser uma fenda que exige mais controle ortodôntico ainda, porque a fenda bilateral tem essa zona anterior, que a gente chama de pré-maxila, que fica pendendo de um lado para o outro. Então, é muito importante um controle e que a pessoa esteja habituada a fazer o tratamento em fissurados. Olha, estás a ver? A Ana Luísa está desde 2012 com o aparelho. Ela tem fenda do lábio e do palato. Opa! Aqui um acidente aqui com a nossa imagem. Pronto, já está. A Lindy, aguenta coração. Lindy, aguenta coração. Vem aí novidades. O Atlas Lipcast está com um novo editorial. Rosângela, então, hoje em dia, a tua sensação em relação à reabilitação da Loeme, como é que tu encaras, como é que a Loeme encara tudo isso? Como é que tu sentes da parte dela que ela lida com a fissura, com o fato de ser fissurada, reabilitada? Graças a Deus, ela encara bem. Que maravilha. Isso é muito importante. É muito bonito isso. Para vocês que não sabem ainda, a Rosângela é artesã. Que tipo de artesanato é que tu fazes, Rosângela? Eu faço crochê. Faz crochê? Então fizeste muitas roupinhas para ela. Mais ou menos. Não me diga que santo de casa não faz milagre. Ué. Muito bom. Pessoal, nós já estamos aqui com bem mais de uma hora de conversa e eu queria dizer a vocês que eu hoje escolhi uma palavra para descrever esta Rosângela que nos apareceu à frente,
uma palavra que pode parecer algo dura, mas é uma palavra tão verdadeira e dá-nos a noção de tudo que é o percurso de uma mãe, de uma criança fissurada no interior, que depende de um centro como o Centrinho de Bauru, e tem que se deslocar 500 quilômetros, 6 horas de viagem, para levar uma filha de 1 mês para ser tratada, e faz esse percurso há 23 anos. A palavra que eu escolhi para ti, Rosângela, é guerreira. Guerreira é um adjetivo de uma pessoa que combate numa guerra. Porque, na verdade, são muitas batalhas que compõem essa guerra da reabilitação. Porque não deixa de ser uma espécie de guerra. Porque, se não for por essa determinação de vocês, mães guerreiras, não é? Certamente que a batalha torna-se uma tragédia grega, assim, uma coisa muito dramática. E vocês, mães, conseguem transformar isso tudo numa sucessão de vitórias. É lógico que os fissurados têm a parte deles, é lógico que os fissurados têm a parte que lhes cabe de batalha, de luta também, mas é exatamente pelas mães guerreiras que abençoam a vitória e a reabilitação dessas crianças. Por isso, é aquele adjetivo que demonstra uma inclinação para o combate. Tu és uma mulher que está sempre pronta para o combate no que for para defender a tua Loeme, não é, Rosângela? Isso mesmo. Eu acho isso absolutamente lindo. Eu fico maravilhado por vocês. Ok? Muito bem. Aqui a conversa vai animada aqui no nosso chat, porque a Vanessa e a Harriet e a Lindinéia já se descobriram, já detectaram quem é a minha parceira do Atlas Lipcast in English. Vai ser exatamente a enfermeira Harriet Kelly. Nós vamos fazer o Atlas Lipcast juntos em inglês. Vamos ajudar muitas outras famílias, para além das famílias em língua portuguesa que a gente tem aqui ajudado. Nós vamos fazer desse podcast exatamente os mesmos pressupostos do Atlas Lipcast. Vamos levar informação simples, fácil, de fácil consumo, de fácil entendimento, para que todas as pessoas consigam definitivamente compreender a fenda lábio-palatina e saber se guiar no meio dessa maratona. Às vezes tu te sentiste perdida em algum momento, Rosângela? Não. Ter o Centrinho como luz, como guia, foi assim muito importante, então. Foi muito importante. Como é que teria sido sem o Centrinho? Você consegue Ai, imaginar isso? não sei como seria, viu? Nem é bom pensar, não é, Rosângela? Não. Nem é bom pensar. Por isso é que a gente está tão preocupado com a desvinculação que o Centrinho está a sofrer da USP, porque o Centrinho foi entregue a uma OSS e todas as pessoas que, como a Rosângela, tiverem um filho fora da área de jurisdição do HC, vão ter que se limitar ao sistema CROSS, ao sistema de interligação entre municípios, entre OS e o Estado e o Sistema Único de Saúde. Nesse momento, o Centrinho nem sequer está recebendo novos casos vindos de fora. Eu acho que isso é uma perda muito grave para o Brasil e as pessoas que foram responsáveis por isso, elas provavelmente nem sequer imaginam o que elas foram capazes de fazer, o quanto elas podem ter prejudicado e serem determinantes para uma vida de sequelas de muitas crianças que não vão ter a oportunidade que a Loene teve. Rosângela, como é que tu chegaste a conhecer o Atlas Lipcast? Como é que tu chegaste até nós? Eu vi no Instagram o grupo, né? Aí eu entrei no grupo e já entrei lá no grupo do WhatsApp e já comecei a participar. Muito bem. Porque a Então, minha torcida é que o Centrinho não aconteça de fechar, né? Porque eu acho que exatamente. muita criança depende dele também, né? Exatamente.
É Como a minha exatamente filha isso. dependeu. Rosângela, e o que é que faz, que tipo de sentimento, o que te move? A sua filha já está praticamente reabilitada, a sua filha vai ser tratada no centrinho, certamente. O que é que te move a estar ainda a lutar para que o centrinho não seja desbaratado, para que o centrinho não deixe de atender outras crianças? Qual é a força, qual é o motivo que te leva a fazer isso? Ah, para as crianças não ficar sem o tratamento, né? Porque eu acho que é muito importante. Uma questão de empatia, não é? A gente preocupar-se com o próximo. Isso é muito Isso. bonito e é exatamente isso que a gente faz aqui no Atlas Lipcast. Rosângela, o que tu dirias se por acaso amanhã, quando a gente já não estiver a conversar, alguma mãe que acabou de saber que tem uma filha ou um filho com uma fissura, descobrir um dos nossos conteúdos do Atlas Lipcast, o que você diria para ela em relação ao Atlas Lipcast? O que tu poderias dar como mensagem para essa mãe? O Atlas Lipcast pode ajudá-la de alguma forma? Pode ajudar muito. Como é que ajuda é que tu achas que o Atlas Lipcast conseguiria dar para essa mãe que descobrisse agora que tem uma filha, um filho com fenda? Ah, eu acho que ajuda muito ela ir, né, procurar o tratamento. Orientação, não é? Dar Isso, informação. isso. Exatamente. O que nós queremos é exatamente informar. E queremos te informar, você que está nos ouvindo agora, que apesar de ter sido um momento muito bem passado, a nossa live está chegando no fim. Nós vamos voltar segunda-feira, mais uma vez, com Atlas Deepcast Live. Eu quero agradecer muita gratidão a essa mãe guerreira que doou mais um tempo dessa coisa tão cara e tão rara, tão escassa de hoje em dia, que é o tempo das pessoas. A Rosângela doou parte do seu tempo para partilhar contigo, que está aí desse lado, a ouvir essa live e a ouvir essa conversa sobre esses momentos, essas fases do tratamento, dessa composição de várias batalhas que acabou por ser uma guerra vencida e hoje temos uma Loene completamente reabilitada. A Loene está a estudar, o que a Loene faz, Rosângela? Ela fez um curso, não, ela não estuda mais não, fez um curso de doce, ela faz doce. Que maravilha, sério? E ela faz que tipo de doce? Ela faz brigadeiro, torta, ela faz vários Ah, doces. que legal. Aí para o sul de Minas é uma terra de gente muito doceira. Em Carmo do Rio Claro tem aquelas fábricas de doces de compotas de mamão, não É é? isso mesmo. Todas desenhadas, esculpidas. Eu conheço umas coisas ainda, tá vendo? Pessoal, não se esqueça então de deixar aquele like jeitoso aí para gente na nossa live, de fazer a partilha desse conteúdo. Vamos levar essa informação para todas as pessoas que precisam da fenda labiopalatina, da informação sobre fenda labiopalatina. E não se esqueçam, procurem no Spotify, nas bases, nos outros agregadores de podcast. Quem quiser, quem tiver facilidade com a língua inglesa, vá conhecer o Atlas Deepcast in English. E quem não tem facilidade, o que é que deve fazer? Deve procurar o Atlas Deepcast em português. Existe um podcast, vocês vão do caminho de casa para o trabalho, estão a fazer alguma tarefa em casa, colocam os fones no ouvido e podem ouvir o Atlas Deepcast, e tem muita informação, muita informação. No último episódio do Atlas Deepcast, nós falamos sobre inclusão de fissurados. E com quem é que nós falamos sobre isso? Com 3 fissurados. 3 fissurados que vieram contar a sua história e dar o seu testemunho sobre o problema da inclusão na fissura labiopalatina. E no próximo mês, já no dia 7, tem episódio novo do Atlas Lipcast. E o que é que vai ter nesse Atlas Lipcast? Vamos falar sobre próteses bucomaxilofaciais. Você não sabe o que é? Então, não perde por esperar. Vem assistir, vem ouvir o nosso episódio do Atlas Lipcast para descobrir o que é prótese bucomaxilofacial. Vocês vão ficar surpreendidos. Há coisas mesmo muito interessantes, mas eu não vou dar spoiler. Quem quiser vai ter que assistir, vai ter que ouvir
E já agora, aproveita para subscrever o nosso podcast, marcar as notificações para ficar sabendo sempre quando a gente coloca um vídeo novo, um episódio novo lá dentro. E quem ainda não sabe, existem mais de 300 vídeos no canal Rony Furfuro no YouTube. Mais de 350 vídeos publicados, onde vocês podem ter muita informação, muita mesmo, muita informação sobre fenda labiopalatina, sobre diversas coisas, inclusive sobre síndromes, sobre outros fatores que contribuem para a fenda, sobre os mitos, sobre a história. Há muita coisa para explorar no universo Atlas Lipcast. O Atlas Lipcast conta contigo, é feito para você que está aí desse lado e o mais importante, nós queremos fazer com que o Atlas Lipcast chegue a todas as pessoas e não só aos fissurados e aos seus pais. Nós queremos que o Atlas Lipcast chegue também àquelas pessoas que não sabem sequer o que é uma fenda labiopalatina. Por quê? Para aprender, para que depois não se sintam aqui como a Rosângela, que de repente sabia que existia, mas não sabia como é que era a reabilitação, não sabia onde que deveria ir, não sabia nada. Então, vamos procurar partilhar isso tudo para a gente chegar lá. Rosângela, obrigado, bem-haja e até qualquer dia. Continue a nos seguir, continue a nos acompanhar e vai partilhando sempre, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, viu? Ok, obrigado. Pessoal, vocês que se mantiveram aqui presentes na live, valeu, brigadíssimo. E nós voltamos para a semana, Atlas Lipcast Live, sem dúvida nenhuma, aquele momento agradabilíssimo que vocês sabem que podem contar conosco, tá bom? Muita informação, uma boa semana para todos e bem-haja!